Você está pronto para aceitar isso? Nesse vídeo, vamos explorar juntos o que realmente significa ser Deus de forma prática e profunda. Seja muito bem-vindo, desperto. Aqui, juntos, vamos explorar os mistérios da vida e expandir nossa consciência, um passo de cada vez. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos nessa jornada. O que realmente é Deus, o Criador? De acordo com diversas tradições espirituais e filosóficas, Deus não é uma entidade externa, distante ou separada de nós. Deus é a essência universal, a fonte de toda a criação, a inteligência por trás do cosmos, o ser que permeia tudo o que existe, tudo o que somos e tudo o que vemos. Deus é a totalidade do universo, o princípio primordial do qual tudo emana e para o qual tudo retorna. Ao contrário de uma figura antropomórfica, como muitas vezes é retratado nas religiões tradicionais, o Criador, segundo a espiritualidade, não está separado de sua criação, mas é inseparável dela. Ele é a própria energia, a própria consciência que se manifesta em todas as formas de vida e fenômenos. Nas palavras de Ralph Waldo Emerson, um dos maiores filósofos e escritores americanos, Deus é tudo o que é, foi e será. O Criador não está fora de nós, mas em nós e ao nosso redor, e podemos vê-lo em tudo o que existe. Esta citação reflete uma das ideias centrais da espiritualidade moderna. Deus não é algo distante, mas é o campo unificado que conecta tudo e todos. Essa compreensão aparece em várias tradições espirituais ao redor do mundo. No hinduísmo, por exemplo, o conceito de Deus é expresso através de Brahman, a realidade absoluta e impessoal, que é o princípio subjacente a todo o universo. O Advaita Vedanta, uma das escolas de pensamento mais profundas da filosofia indiana, ensina que não há separação entre o ser humano e Brahman. Tudo é uma manifestação dessa realidade divina. Tat Tvam Asi, tu és isso, é uma expressão central do Vedanta, afirmando que a essência divina do universo é a mesma essência que habita dentro de nós. No budismo, uma visão similar é expressa. Embora o budismo não tenha um Deus criador da maneira tradicional, ele fala de Buda natureza, que é a natureza iluminada e potencialmente divina que reside em todos os seres. O Zen budista, por exemplo, ensina que a iluminação, o despertar para a verdadeira natureza da realidade, é reconhecer que a separação entre o eu e o universo é uma ilusão. Nesse contexto, cada ser humano tem dentro de si o potencial para reconhecer sua natureza divina, pois o que os budistas chamam de vazio é, na verdade, a base pura e ilimitada da existência. Esse princípio é encontrado em praticamente todas as tradições espirituais ao redor do mundo. No cristianismo místico, por exemplo, os místicos cristãos, como Meister Eckhart, falam da união com Deus como uma experiência de despertar para a realidade mais profunda. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. Uma frase que sugere que o divino não é algo fora de nós, mas algo que pode ser experimentado internamente. Os místicos cristãos acreditam que a verdadeira conexão com Deus acontece quando nos desprendemos das ilusões do ego e das aparências externas. O Deus que eles falam é aquele que está em nós, como a essência fundamental do ser. Baruch Spinoza, o filósofo do século XVII, teve uma visão ainda mais radical. Em sua obra Ética, ele descreve Deus e a natureza como uma e a mesma coisa. Para Spinoza, Deus não é um ser pessoal com intenções ou desejos. Deus é a totalidade do universo, uma substância única da qual tudo faz parte. Ele disse: Deus é causa de si mesmo, ou seja, Deus não é causado por nada externo, mas é a causa fundamental e imanente de toda a existência.
Essa visão reflete a ideia de que nós, como parte da criação, não somos separados de Deus, mas sim expressões dele. O quantum e a física moderna também oferecem uma perspectiva fascinante sobre a natureza de Deus. A teoria quântica sugere que o universo é uma rede interconectada de energia e consciência, onde partículas subatômicas não estão isoladas, mas se comunicam instantaneamente, mesmo a grandes distâncias. Esse conceito ressoa com a ideia espiritual de que tudo no universo é interligado e que Deus, ou o Criador, está presente em cada ponto de nossa existência. Albert Einstein, ao refletir sobre o mistério da vida e do cosmos, disse: "A ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega." Einstein acreditava que o universo não era um acaso, mas sim regido por uma inteligência cósmica que, de certa forma, se assemelha à ideia de um Criador. Mas como isso se aplica a nós, seres humanos, no nosso cotidiano? A espiritualidade ensina que Deus está em tudo, no ar que respiramos, na luz que brilha, na beleza da natureza e nas complexidades do nosso próprio corpo. A questão não é se Deus existe, mas sim se estamos dispostos a reconhecer sua presença. Eckhart Tolle, um dos maiores pensadores espirituais contemporâneos, diz que o único momento em que podemos acessar o divino é agora, no presente, pois é nesse estado que estamos mais próximos da nossa verdadeira essência, que é uma expressão divina. Quando falamos de Deus como Criador, não estamos apenas falando de uma entidade que criou o mundo. Estamos falando de uma energia criativa que permeia tudo. Quando você cria algo, seja uma obra de arte, um projeto de vida ou mesmo uma simples ideia, você está canalizando essa energia criativa universal que é uma expressão do divino. Cada um de nós tem o poder de criar e manifestar a realidade, pois a essência criativa que está no universo também reside dentro de nós. Imagine por um momento, se você é parte de Deus, se você é uma expressão direta do Criador, como isso mudaria sua percepção sobre sua própria vida? Não somos seres isolados tentando alcançar a espiritualidade, mas somos o próprio divino se manifestando de formas únicas e diversas. A ideia de separação entre o humano e o divino é uma construção do ego. Quando nos libertamos desse conceito e começamos a reconhecer a nossa verdadeira natureza, vemos que somos apenas expressões de um único Criador, e nossa vida pode se tornar um reflexo da harmonia e da paz universais. Em um nível mais profundo, o que significa ser Deus ou o Criador? Significa reconhecer que você é uma parte do todo, que você não está separado do fluxo da vida e do universo. Significa compreender que sua essência é a mesma essência que move as estrelas e as galáxias, que dá vida às plantas e aos animais, que respira através de cada ser humano. Você já ouviu falar da famosa citação de Buda que disse: "Você se torna aquilo que pensa"? Isso é o reflexo direto da compreensão espiritual de que nossos pensamentos, sentimentos e ações moldam nossa realidade. Se você começar a ver a si mesmo como parte do divino, como uma expressão de Deus, suas ações e escolhas começarão a refletir essa verdade. Você será mais capaz de viver em harmonia com sua essência e, consequentemente, com o universo ao seu redor. Deus, o Criador, é a força cósmica que existe em tudo. Não importa se você o chama de Deus, Brahman, Tao, a fonte ou qualquer outro nome. Ele, ela, isso é a mesma energia primordial que permeia e conecta todas as coisas. Quando você começa a perceber isso, tudo muda. Você não se vê mais como um ser separado, mas como uma parte essencial de um todo divino. Sua vida se torna uma expressão dessa verdade e isso traz uma paz e uma liberdade imensa. Ao viver essa verdade, você começa a se lembrar de quem você realmente é.
Não apenas uma pessoa limitada, mas uma manifestação divina, um criador em potencial. E é isso que a espiritualidade realmente ensina, que somos todos, em essência, Deus, vivendo esta experiência humana para descobrir, de maneira profunda e transformadora, a nossa própria divindade. Conectar-se com a sua verdadeira essência, com sua natureza divina, é o processo mais transformador que você pode viver. Quando falamos de Deus, o Criador, como algo dentro de nós, não estamos sugerindo uma conexão distante ou impossível de alcançar. Pelo contrário, estamos falando sobre uma jornada de autoconhecimento e empoderamento. Uma jornada onde você começa a se lembrar de que é, de fato, uma manifestação dessa energia cósmica. E que a conexão com essa essência divina é natural, acessível e inevitável, desde que você esteja disposto a despertá-la. A primeira coisa a se entender é que essa conexão não exige um esforço físico ou mental para ser alcançada, mas sim um despertar, uma volta para o que já é. Você não precisa buscar algo fora de si. Você já é tudo o que está procurando. Isso pode ser difícil de entender no começo, especialmente em um mundo tão voltado para o exterior, onde constantemente somos incentivados a buscar algo fora de nós para preencher lacunas internas. Mas a verdade profunda é que ao acessarmos nosso ser verdadeiro, nossa essência divina, todas as respostas que procuramos surgem naturalmente. Não é um processo de adquirir algo novo, mas de lembrar-se do que você já é. Quando falamos sobre se conectar com o divino dentro de você, estamos falando sobre silêncio interior, presença e o despertar da sua própria consciência. Ao longo da história, grandes mestres, filósofos e sábios nos mostraram diferentes maneiras de se conectar com essa energia primordial. Buda, por exemplo, durante sua busca pela iluminação, nos ensinou que a chave para acessar a nossa verdadeira natureza está na prática da meditação e do desapego. Buda se retirou para a floresta e, em profundo silêncio, olhou para dentro de si. Ele percebeu que a raiz do sofrimento humano é a ignorância de nossa verdadeira natureza. O ego, a ideia de separação, nos faz acreditar que somos algo distinto e separado do universo, quando na verdade somos uma parte integral dele. A meditação foi o meio pelo qual Buda se conectou com essa verdade e despertou para sua natureza divina. Ao observar seus próprios pensamentos e emoções, sem se identificar com eles, ele foi capaz de perceber a vastidão do seu ser interior. Algo que transcende as limitações do corpo e da mente. A meditação, então, se torna uma ferramenta poderosa para todos nós. Ao sentarmos em silêncio, trazendo nossa atenção para a respiração, começamos a perceber que o ruído da mente não é quem somos. Na ausência do barulho mental, começamos a acessar uma paz profunda e uma sabedoria interior que é natural de nossa essência. Esse é o primeiro passo para nos conectarmos com nossa verdadeira natureza divina. Jesus também, em seus momentos de profunda conexão com Deus, retirava-se para lugares tranquilos, em oração, em comunhão com o Pai. Ele não via Deus como algo distante ou separado, mas como uma presença viva e constante em sua vida. Eu e o Pai somos um, disse ele, revelando que ao se conectar com a presença divina dentro de si, ele se tornava uma expressão direta dessa energia criativa universal. A oração e a meditação, para ele, eram formas de silenciar o ego e se alinhar com a verdade universal. A história de Santo Agostinho, em sua busca espiritual, também ilustra esse processo de autoconexão. Em sua obra Confissões, ele conta sobre sua jornada de busca pela verdade e pelo amor divino. Ele passou muitos anos buscando fora de si mesmo, tentando encontrar satisfação em prazeres mundanos e nas ideias que lhe foram ensinadas pela sociedade. Porém, ao refletir sobre sua própria experiência e se voltar para dentro, ele chegou à conclusão de que
Tu nos fizeste para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Essa frase resume uma das maiores verdades da espiritualidade, que só podemos encontrar a paz, o amor e a realização verdadeira quando nos conectamos com nossa essência divina. Ralph Waldo Emerson, filósofo transcendentalista do século XIX, nos deixou um legado de sabedoria em relação à conexão com o divino. Ele dizia que a única verdadeira religião é a de sermos fiéis à nossa própria alma. Para Emerson, a conexão com Deus, ou com a essência universal, não era algo que precisávamos buscar em templos ou livros sagrados, mas era uma experiência direta que ocorre quando nos sintonizamos com nossa própria natureza interior. Emerson acreditava que cada pessoa carrega dentro de si o universo inteiro e, portanto, deve buscar esse conhecimento através de sua própria experiência direta com o divino. A verdadeira conexão com Deus não é algo que se encontra fora de nós, mas está dentro de cada um de nós, na nossa essência mais profunda, na nossa alma. No campo da filosofia moderna, Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, trouxe à tona o conceito do self, que é a totalidade do ser humano, incluindo tanto a consciência quanto o inconsciente. Jung acreditava que, ao integrar todas as partes do nosso ser, incluindo nossas sombras e aspectos inconscientes, nos tornamos mais conscientes da nossa verdadeira natureza e da nossa conexão com o divino. Ele afirmava que o processo de individuação, o caminho para a totalidade, é, na verdade, um processo espiritual, onde nos tornamos cientes de nossa essência divina e de nossa conexão com o universo. Isso reflete a ideia de que Deus está em todas as partes de nós, até mesmo nas partes que rejeitamos, nas sombras que carregamos. Reconhecer essas partes e integrá-las é uma forma de nos conectar com o todo divino. Eckhart Tolle, um dos mais influentes pensadores espirituais contemporâneos, ensina que a conexão com o divino não é algo que podemos alcançar no futuro ou em algum lugar distante, mas é algo que está sempre disponível no momento presente. Em seu livro O Poder do Agora, ele revela que, ao nos concentrarmos no agora, ao estarmos plenamente presentes e atentos, conseguimos acessar uma dimensão mais profunda da vida, onde experimentamos a unidade com o universo e a presença divina. Ele afirma que a consciência de quem você realmente é não é algo que você cria ou inventa, mas algo que você descobre dentro de si mesmo. Quando você se permite ser, quando você se permite viver plenamente no presente, você começa a perceber sua verdadeira natureza divina. Muitas vezes, a mente, com seu constante fluxo de pensamentos, nos impede de perceber essa verdade. Mas quando conseguimos aquietar a mente e focar nossa atenção no agora, começamos a perceber a vastidão e a paz que já existem dentro de nós. Uma história fascinante de conexão com a essência divina vem de Nelson Mandela. Durante os anos que passou preso na Ilha Robben, Mandela passou por um processo profundo de reflexão e transformação interior. Ele contou em suas memórias que durante aquele período foi capaz de se conectar com algo maior do que ele mesmo. Ao estar em total isolamento, ele passou a ver a sua vida não mais como uma luta contra o sistema, mas como uma missão para alcançar a liberdade de todos. Mandela encontrou força e poder em sua própria alma, em sua conexão com algo divino e inabalável. Ele se lembrou de que a verdadeira liberdade começa dentro de nós. E foi isso que lhe deu a coragem para resistir, sobreviver e, eventualmente, mudar a história do seu país. Oprah Winfrey também fala frequentemente sobre a importância da conexão espiritual e da escuta interior. Ela compartilha que, ao longo de sua vida, percebeu que seu verdadeiro poder vinha da sua capacidade de ouvir sua voz interior, sua intuição, que é a expressão divina que existe em todos nós.
Oprah costuma dizer que a verdadeira chave para o sucesso e a felicidade é a conexão com o eu superior, que é, essencialmente, a nossa natureza divina em ação. Essas histórias de vida nos mostram que a verdadeira conexão com o divino não é um fenômeno isolado ou reservado apenas para os grandes mestres espirituais. Todos nós, em nossa essência mais profunda, carregamos essa capacidade de nos conectar com a energia criativa universal. Cada um de nós tem a possibilidade de se tornar um canal dessa energia divina. A diferença está na nossa disposição para olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossa verdadeira natureza e agir a partir desse lugar de consciência elevada. Como fazer isso na prática? Em primeiro lugar, comece praticando o silêncio. O silêncio não é apenas a ausência de barulho, mas um estado de quietude interior, onde você pode ouvir a sabedoria do seu próprio ser. A meditação, a respiração consciente e a prática da gratidão são formas poderosas de acalmar a mente e se conectar com sua essência divina. Comece a questionar as crenças limitantes e as ideias falsas sobre quem você pensa que é. Reconheça que você não é seu corpo, sua mente ou suas emoções. Você é a consciência que observa tudo isso. Ao se conectar com essa consciência pura, você começa a perceber que é, de fato, Deus em manifestação. Lembre-se sempre, você não está buscando algo fora de si. Você está se lembrando do que você já é. E quando você se conecta com essa verdade, a vida começa a se transformar de maneiras profundas e maravilhosas. Quando você decide viver em essência, com uma conexão direta e constante com sua natureza divina, sua vida passa a ser transformada de maneiras profundas e inesperadas. Essa decisão não é apenas uma escolha de estilo de vida, mas uma revolução interior que afeta cada aspecto da sua existência. Viver em essência é viver com o coração aberto, com uma clareza interior que não pode ser facilmente corrompida pelas distrações e ilusões do mundo material. É viver em paz, com propósito e, acima de tudo, com uma sensação de plenitude e harmonia, pois você está alinhado com a verdade fundamental do universo. Você é parte de algo maior, uma expressão única do divino. À medida que você se conecta com essa verdade, a vida começa a se desenrolar de uma maneira mais fluida, cheia de sincronicidade e beleza, como se tudo estivesse conspirando a seu favor. Um dos primeiros efeitos visíveis dessa conexão é a paz interior. Quando você reconhece sua essência divina e começa a viver a partir dessa consciência, os conflitos internos começam a se dissipar. A mente, que antes estava cheia de dúvidas, medos e inseguranças, se torna mais calma e clara. Você passa a ver a vida através de uma lente de serenidade, onde os problemas não são mais desafios intransponíveis, mas oportunidades de crescimento e aprendizado. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas é algo que nasce de dentro de você. Mesmo diante de dificuldades, você mantém um estado de equilíbrio, sabendo que está sendo guiado pela sua conexão com o divino. Isso se reflete em sua postura diante da vida. As situações estressantes não mais abalam a sua essência, pois você sabe que tudo é passageiro e que sua verdadeira natureza é eterna. Além disso, viver em essência resulta em uma incrível sensação de liberdade. Não a liberdade no sentido convencional de poder fazer o que quiser, mas a liberdade de ser quem você realmente é, sem máscaras ou falsas identidades. O peso da necessidade de agradar os outros, de buscar validação externa ou de se encaixar em padrões impostos pela sociedade desaparece. Você começa a se libertar das expectativas alheias e a viver de maneira autêntica, expressando sua verdade interior sem medo de julgamentos. Essa liberdade se manifesta em diversas áreas da vida, como nas relações pessoais, no trabalho e até mesmo na maneira como você se relaciona com o dinheiro.
Você não se sente mais preso às aparências ou à busca incessante por status, pois entende que a verdadeira riqueza está na conexão com sua essência, não no acúmulo de bens materiais. O medo do fracasso ou do erro também desaparece, pois você entende que cada experiência é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, e que nada é permanente. Quando você vive em sintonia com a sua essência divina, a abundância começa a fluir de maneira natural em sua vida. Isso acontece porque você não está mais em um estado de carência ou escassez mental, mas sim em um estado de alinhamento com a fonte de toda a criação. O universo ou Deus não conhece escassez. Não. Quando você se conecta com essa fonte de energia ilimitada, você começa a perceber que tudo o que você precisa para viver uma vida plena já está ao seu alcance. Isso não significa que as dificuldades desaparecerão, mas que você terá uma sensação de confiança e segurança de que sempre terá o suficiente. Sua relação com o dinheiro, por exemplo, muda de uma forma radical. Você começa a ver o dinheiro como uma ferramenta de troca e de criação, não como um fim em si mesmo. Sua abordagem para as finanças se torna mais consciente, alinhada com seus valores, e você percebe que a verdadeira riqueza vem da generosidade, da gratidão e da criação de valor para o mundo. Outro aspecto fundamental de viver em essência é o despertar da sua intuição. Quando você começa a se alinhar com sua essência divina, sua percepção se expande, permitindo que você acesse uma sabedoria superior que vai além da lógica e da razão. Sua intuição se torna um guia confiável, levando-o a tomar decisões mais alinhadas com o seu propósito e com as necessidades do momento. A intuição é como uma bússola interna que lhe mostra o caminho, mesmo quando as situações externas são incertas ou confusas. Você aprende a confiar nesse processo e, ao fazer isso, começa a viver de forma mais fluida, sem forçar as coisas. A vida se torna menos sobre planejar e controlar e mais sobre seguir o fluxo natural do universo. Sua intuição pode guiá-lo nas relações, nos negócios, na escolha de caminhos a seguir, porque você está conectado com uma sabedoria universal que sabe exatamente o que é melhor para você. Além disso, ao viver em conexão com sua essência divina, você começa a perceber o mundo ao seu redor de uma forma completamente nova. As pessoas e as situações começam a se alinhar com seu propósito, e você atrai para a sua vida experiências e pessoas que ressoam com a sua frequência energética. Esse alinhamento com o divino também implica em uma grande expansão do amor incondicional, o qual passa a ser uma característica natural em sua vida. O amor, nesse contexto, não é apenas um sentimento, mas uma energia que permeia tudo o que você faz. Você começa a ver a todos como extensões de si mesmo, com compaixão, compreensão e empatia, sem julgamentos. Isso se reflete nas suas interações diárias, onde você se torna um farol de paz e amor, criando um ambiente de harmonia e crescimento ao seu redor. A sua saúde física e mental também melhora significativamente. Quando você está alinhado com sua essência, o corpo reflete esse equilíbrio interior. As doenças e os desequilíbrios começam a ser dissipados, porque você está vibrando em uma frequência de cura e bem-estar. O estresse diminui consideravelmente e o corpo se torna mais resistente às influências negativas do ambiente. Além disso, a saúde mental é profundamente beneficiada, pois ao se conectar com sua essência, você dissolve as crenças limitantes e as emoções tóxicas que anteriormente alimentavam padrões de sofrimento. Você começa a viver com mais clareza e confiança, e a mente se torna mais tranquila e focada. A realização pessoal é outro resultado natural de viver em essência. Quando você está alinhado com sua verdadeira natureza, você começa a se expressar de maneira mais criativa e autêntica.
Sua vida passa a ser uma obra de arte, e cada ação sua é uma expressão da energia criativa do universo. Seu trabalho, seus relacionamentos, suas atividades diárias, tudo passa a ter um propósito maior. Você começa a perceber que não há mais separação entre o que você faz e quem você é. Sua vida se torna uma manifestação do divino e você começa a viver de forma mais plena e satisfatória. Você encontra significado em cada momento, em cada experiência, e isso lhe traz uma sensação de profunda realização e gratidão. Viver em essência também traz um forte senso de propósito. Quando você se conecta com o divino dentro de si, você se torna consciente do seu papel único no mundo. Você sente que sua vida tem um propósito maior do que apenas as atividades cotidianas ou as metas externas. Esse propósito é algo que vem de dentro e não é imposto pela sociedade ou por padrões externos. Você começa a seguir sua verdadeira vocação, seja ela no campo espiritual, artístico, empresarial ou qualquer outra área que ressoe com seu ser mais profundo. Esse alinhamento com seu propósito traz uma grande clareza sobre o que você deve fazer a cada momento, e você passa a agir com confiança e determinação. Finalmente, viver em essência resulta em uma vida plena e realizada. Não importa o que aconteça externamente, porque você sabe que está em paz consigo mesmo e com o universo. Você não está mais preso a um ciclo de busca constante por felicidade ou validação externa, porque a verdadeira felicidade já reside dentro de você. A vida se torna uma expressão contínua de amor, abundância, criatividade e propósito. Você vive com a certeza de que tudo o que você precisa já está dentro de você e que a conexão com sua essência divina é a chave para uma vida de paz, liberdade e realização. Esse estado de consciência, de alinhamento com a essência divina, traz uma transformação tão profunda que não há mais volta. Você se torna uma expressão do divino na Terra, vivendo de acordo com a verdade universal e sendo um canal de luz para o mundo ao seu redor. Deus é a fonte infinita de tudo o que existe, a energia primordial que dá vida ao universo. Ele não é uma entidade distante ou separada de nós, mas a força universal que permeia todas as coisas. Quando você se conecta com essa fonte, tudo muda. Você deixa de ser um ser fragmentado, preso à ilusão da separação, e passa a sentir que é uma extensão divina, parte de um todo que é eterno e ilimitado. Você sente que, em essência, é Deus, a consciência que criou tudo o que existe. E esse despertar é como descobrir a chave para uma vida de profunda realização, harmonia e poder pessoal. Imagine viver em sintonia com sua verdadeira natureza, onde o amor e a paz não são apenas palavras, mas estados naturais do ser. Ao se conectar com a essência divina dentro de você, você dissolve a ilusão do ego e percebe que o que você sempre buscou no mundo externo, felicidade, paz, abundância, já está dentro de você. Você começa a viver com uma clareza profunda, sabendo que não há mais nada a temer, nada a provar. Você não é mais escravo das expectativas dos outros ou das limitações do mundo material. Você é livre porque compreende sua verdadeira identidade. Mas como viver em conexão com essa essência divina? Como se tornar essa manifestação do divino no mundo? A resposta está no autoconhecimento. Você começa a perceber que, ao viver de acordo com a sua verdade, tudo ao seu redor começa a se alinhar. As pessoas, as situações, os eventos, tudo começa a conspirar a seu favor. Você se torna um canal de luz, onde a sabedoria universal flui através de você. E quando você age com a certeza de que é Deus em ação, as dificuldades que surgem no caminho não parecem mais obstáculos. Elas se tornam oportunidades para demonstrar sua força, sua compaixão, seu amor incondicional.
Grandes mestres ao longo da história nos mostraram como viver essa conexão divina. Buda, Jesus, Krishna, Lao Tse. Cada um deles, em sua jornada única, nos ensinou o poder da consciência, da paz interior e do amor incondicional. Buda nos mostrou que, ao silenciar a mente e transcender o ego, podemos alcançar a iluminação e a verdadeira liberdade. Jesus, com sua mensagem de perdão e amor, nos ensinou a nos entregar ao divino e a viver em harmonia com todos ao nosso redor. Krishna, no Bhagavad Gita, nos falou sobre agir com desapego, sem apego aos resultados, enquanto Lao Tse nos revelou o poder do Tao, o caminho da harmonia universal. Esses mestres não estavam apenas ensinando uma filosofia, mas compartilhando um segredo fundamental. Você é uma expressão do divino. Quando você entende isso, tudo muda. Sua percepção da vida, dos outros e de si mesmo se transforma. Você começa a ver a beleza em cada momento, a magia nas pequenas coisas, porque você entende que tudo é sagrado. Mas viver em conexão com Deus não é uma busca exterior. Não se trata de ir a templos ou seguir dogmas. Trata-se de uma jornada interna, uma jornada de reconexão com a sua essência mais pura. É sobre deixar de buscar fora o que já está dentro. À medida que você se entrega a essa verdade, sua vida começa a se alinhar com o divino de uma maneira milagrosa. As coisas começam a fluir sem esforço. As portas se abrem e você sente uma paz imensa, como se o universo estivesse conspirando a seu favor. E isso é apenas o começo. Ao se conectar com sua verdadeira essência, você começa a experimentar a liberdade de ser quem realmente é, sem a pressão de agradar aos outros ou de viver de acordo com expectativas externas. Você começa a viver com propósito, porque sabe que sua vida tem um significado profundo. Sua jornada se torna uma expressão do divino, uma oportunidade para espalhar amor, luz e sabedoria no mundo. E o que acontece quando você vive em total sintonia com essa essência divina? Sua vida se torna uma obra-prima. Não importa o que aconteça ao seu redor, você permanece centrado, em paz, com uma confiança inabalável de que tudo está acontecendo conforme o plano divino. Você começa a manifestar abundância em todas as áreas da sua vida, financeira, emocional e espiritual. Não porque você está buscando algo fora de si, mas porque você é uma expressão da abundância infinita do universo. As relações que você cultiva se tornam mais profundas e autênticas. O amor que você compartilha é incondicional, sem expectativas ou julgamentos. Você começa a ver a todos ao seu redor como reflexos de sua própria essência divina. E isso transforma sua maneira de interagir com o mundo. Cada ato de bondade, de compaixão e de empatia é uma expressão do amor universal que você carrega dentro de si. Você se torna uma fonte de inspiração para os outros, um farol de luz que guia os que estão ao seu redor. Ao viver em conexão com Deus, você também experimenta uma saúde vibrante. O corpo e a mente começam a refletir o equilíbrio e a harmonia que você sente internamente. Você se torna mais resiliente, mais forte, porque está alinhado com a fonte de toda a criação. O estresse, a ansiedade e a doença se dissipam, pois você está em harmonia com o fluxo natural da vida. Seu corpo e sua mente se tornam instrumentos para a expressão da sua divindade. E a abundância? Ela começa a fluir de maneiras que você jamais imaginou. Quando você se alinha com o divino, não se trata de trabalhar mais ou correr atrás do sucesso. Trata-se de viver em sintonia com a energia do universo, e quando você faz isso, tudo se manifesta de forma natural. O dinheiro, as oportunidades, os relacionamentos, tudo começa a se encaixar, pois você não está mais lutando contra a correnteza da vida. Você está nadando com ela, com graça e confiança. Viver em conexão com a sua essência divina é o caminho para uma vida de realização e felicidade.
E essa realização não vem de alcançar objetivos externos, mas de viver de acordo com quem você realmente é. Quando você se lembra de sua verdadeira natureza, tudo o que você busca no mundo exterior já está ao seu alcance. A verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade, tudo isso começa de dentro para fora. Ao se conectar com sua essência divina, você não só transforma a sua vida, mas também a vida dos outros ao seu redor. Você se torna um canal de luz e amor, espalhando positividade e transformação por onde passa. A verdadeira missão da vida não é conquistar coisas materiais, mas viver em alinhamento com a sua verdade divina e inspirar os outros a fazerem o mesmo. Então, o que acontece quando você se conecta com a sua verdadeira essência? Você se torna Deus em ação, manifestando sua natureza divina a cada passo. Você cria uma vida de paz, amor, abundância e propósito, vivendo em sintonia com o universo e com todos ao seu redor. A jornada para essa realização é a mais incrível que você pode empreender, pois ao final, você descobre que o divino não está fora de você, mas dentro de você. E essa descoberta é a chave para uma vida plena, vibrante e ilimitada. Gostou desses ensinamentos? Então, não deixe de se inscrever no canal Desperto, ativar o sininho e vir fazer parte da nossa jornada enquanto desvendamos os mistérios da vida, um vídeo de cada vez. Aproveite para assistir ao vídeo que deixei para você. Ele vai te ajudar na sua iluminação espiritual. Até a próxima jornada, Desperto.